De volta no programa Acontece com Maria Lúcia Amari e Cássia Vieira. Maria Lúcia, nossa convidada, doutora Gisele Tâmega de Camargo, médica cardiologista infantil. O assunto é muito importante, porque é um assunto que pode atingir qualquer pessoa, qualquer família. E a informação é o melhor remédio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Eu é que agradeço a presença, doutora Cássia, deputada Maria Lúcia. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora, o que é a cardiopatia congênita? Bom, cardiopatia congênita é um modo genérico que a gente fala sobre as doenças cardíacas que afetam as crianças e são já doenças que vêm antes, né? Durante a gestação, são doenças que a criança já nasce com elas. Então, essas são as cardiopatias congênitas. Sintomas a criança pode apresentar logo ao nascimento ou com o decorrer dos anos, né? Durante a vida da infância mesmo ou até mesmo na idade adulta. Mas ela vem por algum problema que já genético da própria mãe ou pode ser do pai, é uma coisa genética? Isso, na verdade, a cardiopatia congênita, ela é durante a vida embrionária, na formação do embrião, que a gente vê que acontece esse probleminha na má formação do embrião, durante as primeiras semanas, o primeiro trimestre de gestação, né? E por conta disso, por conta de problemas genéticos maternos ou paternos, que não tem, na verdade, uma origem, uma causa definida, aparecem esses problemas dentro do coraçãozinho, estruturais, dentro do coração ou nos vasos que saem do coração do bebê. E quais são os sintomas para fazer o diagnóstico? O diagnóstico precoce, ele auxilia em função da forma como vai ser tratada essa criança? Sim. Então, na verdade, é muito importante a prevenção. Isso eu quero até alertar as mamães que estão assistindo o programa e os próprios obstetras que cuidam das gestantes. A prevenção é muito importante porque a gente já consegue diagnosticar uma cardiopatia congênita já logo durante a gestação. Então, no primeiro ultrassom obstétrico, que é realizado por volta da 12ª semana de gestação, a gente consegue avaliar a translucência nucal do bebezinho, que é a parte da nuca, uma medida da nuca do bebê, e algumas estruturas que ligam a placenta ao coração, que podem detectar algumas alterações, algumas anormalidades. E esse rastreamento continua. No segundo ultrassom morfológico, que é realizado por volta de 18 a 22 semanas de gestação, o coração é avaliado de uma melhor forma, com mais carinho, né? Todas as estruturas do corpo, assim como o coração, que tem que ser olhado bem direitinho, avaliado, para ver se há alguma anormalidade. E existem fatores de risco maternos, né? Que podem propiciar com que esses bebês nasçam com cardiopatias congênitas, como diabetes mellitus materna, antes da gestação, uma mãe que tenha comorbidades como as colagenoses, que o principal representante é o lúpus eritematoso sistêmico, doenças dos pais, da família, dos irmãos, e outros tipos de situações, por exemplo, drogas ingeridas durante o início da gravidez, principalmente no primeiro trimestre, álcool, né? Isso são coisas importantes para auxiliar no diagnóstico, no rastreamento, e isso evidencia um problema que tem que ser orientado para fazer um ecocardiograma fetal. A gente faz uma avaliação que é um ultrassom do coraçãozinho do bebê e a gente é avaliado por um cardiologista pediátrico e a gente consegue avaliar as estruturas do coração e poder orientar, né, para um tratamento adequado, para uma avaliação mais enfatizada nesses problemas do coraçãozinho. E já é possível intervir nesse momento ainda, durante a gravidez? Durante a gravidez, existem alguns procedimentos intrauterinos que são realizados em centros de referência mundiais, e no Brasil também temos centros de referência que realizam
esses tipos de procedimento em alguns casos de cardiopatias específicas e consegue-se fazer uma abertura, por exemplo, de válvulas que estão muito estreitas, estenosadas, que a gente fala. Eles conseguem ampliar algumas aberturas, algumas paredes do coração que são necessárias, essa abertura para que a vida seja compatível com a vida, né, do bebê, quando o bebê nascer. Então, é muito importante esse diagnóstico precoce para poder orientar e tratar adequadamente essa criança quando nascer. Após essa criança depois do parto, como é que ela tem que ser cuidada? Ela tem que ter controle de peso, o exercício físico, ele é contrário ou positivo para essa situação? Então, em relação aos sintomas, a sintomatologia, isso é muito importante. Quando a criança nasce, a gente pode detectar ou não um sopro cardíaco, ou então pela coloração da pele da criança. Existem cardiopatias que causam cianose, né, por conta de uma mistura de sangue dentro do coração, do lado direito, que é o lado que tem mais concentração de gás carbônico, com o lado esquerdo, que é mais oxigenado. Então, esse sangue misturado ocasiona essa coloração cianótica, roxinha das mucosas. Principalmente a gente consegue ver o lábio. Então, esses sintomas iniciais são condizentes com uma criança que supostamente tem uma cardiopatia. A gente tem que suspeitar de uma cardiopatia congênita. Já na infância, as mães podem perceber através de atividade física, quando a criança faz e se cansa demais, diferente dos outros coleguinhas, né, da escola ou mesmo em casa, a criança se cansa muito. Ou uma criança, um bebezinho que está sendo amamentado e tem cansaço quando mama, uma sudorese muito intensa, sua muito. Então, esse tipo de sintoma tem que ser alertado, né? E também os sintomas como tontura, crianças mais velhas já que referem tontura, que sentem palpitações, taquicardia. Então, isso tem que ser orientado para a mamãe procurar um atendimento, né? E orientar e realmente falar dos sintomas para o pediatra poder orientar para o cardiologista pediatra. A Maria Lúcia, ela citou a questão da obesidade infantil. Hoje, cada vez mais presente, o Brasil está aí com um índice muito grande, né, de obesidade infantil. A obesidade, ela vem por conta já do diabetes, já está tudo ligado, todos os exames alterados, pressão alta, toda essa questão, ela está ligada também com o problema cardíaco? Como que funciona isso? A obesidade é um problema muito grave, né? Hoje em dia, a gente está vendo que está aumentando a taxa de sobrepeso infantil, chega a uma taxa de 33%, 34%, e de 1980 até 2014, a Organização Mundial da Saúde viu que teve um aumento, duplicou os índices de sobrepeso. E realmente o sobrepeso e a obesidade podem levar mais precocemente, agora a gente consegue avaliar isso melhor por conta desse aumento, a crianças com diabetes, com pressão alta, com alterações de triglicérides, de colesterol, com alterações de distúrbios de sono, com alterações psicoemocionais, né? Então a gente vê isso a curto prazo, e a longo prazo todas essas causas podem levar à mortalidade, né? A morbimortalidade é muito maior por conta dessas causas atingirem crianças mais precocemente. E também as doenças cardiovasculares. Então isso afeta muito as coronárias, que são artérias que irrigam o coração das crianças. Então, recentemente, só não cortando, mas a Michelle Obama nos Estados Unidos fez uma campanha muito forte com relação à obesidade infantil. Né? Essa coisa da fast food, essas coisas que as crianças comem, porque eu lembro no tempo que eu ia para a escola, a mãe preparava o lanche, a gente levava um lanche saudável de casa. Hoje essa dificuldade, isso hoje é uma dificuldade, né? As mães trabalham mais fora, tem mais dificuldade. Quer dizer, como compatibilizar a alimentação de uma criança com essa tendência? Certo. O ideal é conscientizar e estimular
essas famílias a terem hábitos mais saudáveis, a procurar, além da qualidade nutricional dos alimentos mesmo, né? Alimentos menos industrializados, com menos taxas de açúcar, de sal, de gorduras saturadas, procurar uma qualidade comportamental. Então, no sentido de comer em casa, comer em família, comer compartilhado. Isso é importante e vem dos pais. Na verdade, os pais são os exemplos, os primeiros exemplos das crianças, né? Então é lógico que tem uma esfera toda, né, que circunda isso. São os pais, os cuidadores, os educadores, todos têm a sua missão, mas os pais têm que incentivar a criança a comer alimentos mais saudáveis. E a gente vê isso na prática clínica, no consultório. A gente vê que quando o paciente chega com essa queixa no consultório, que a gente vai avaliar e ver, né, sinais de que a criança está obesa, a gente vê que os pais têm ideias erradas, muitas vezes têm ideias erradas, até mesmo da própria adiposidade da criança. Então, acha que a criança não está com tanto peso quanto ela realmente está, como a gente vê, né? Então, isso é importante, a conscientização. É lógico que existem essas guloseimas, esses fast foods, né? Que a gente pode, durante alguns dias, fazer uma alimentação um pouquinho menos regrada, digamos assim. Mas evitá-las durante a semana e fazer isso um pequeno abuso, um dia da semana, programar com a criança uma refeição que seja mais, assim, vamos dizer, uma coisa de diversão para ela, né? Diante dos seus clientes, pequenos clientes, né? É possível você verificar já uma alteração, uma mudança no comportamento daquela criança que já recebeu a introdução das delícias desses mundos, dessas guloseimas, um chocolate, chega às festas de Páscoa, a gente acaba dando para as crianças ovos de Páscoa, de chocolate, enfim, uma vez experimentada, consegue-se mudar esse hábito? Muito difícil a mudança de hábito pela própria criança. Por isso a importância de englobar toda a família, né? Então a família não comprando muito chocolate já é um caminho. Já é um caminho. Não compra muito em casa, não tem muito em casa, que a criança não vai comer, né? Agora, se um irmão come e o outro fala, não, você não pode comer, não dá certo, né? Tem que todos compartilhar, falar a mesma linguagem, né, dentro de casa. Então isso estimula uma alimentação saudável, né, e um crescimento melhor, com menos probabilidade de doenças e do ponto de vista cardiovascular. Agora, qual é a influência disso, desse comportamento das crianças na fase adulta, né? Se ela não tiver a atenção adequada no momento da infância, vai ser um adulto como? É uma preocupação muito grande mesmo, porque o estilo de vida que a criança leva com alimentos que não são bons e o sedentarismo, que também está muito associado, né? Isso leva a um futuro obeso. A predisposição é maior. Uma criança que tem sobrepeso, que tem peso acima do esperado na infância, o adulto geralmente vai ser um adulto obeso e com comorbidades, como diabetes, pressão alta e todas essas doenças que englobam, né, a síndrome metabólica que a gente fala, que é a dislipidemia, hipertensão arterial, e isso acarretam os danos no coração e possíveis infartos, anginas, dores no peito, acidentes vasculares cerebrais, alterações em todo o sistema vascular, cardiovascular. Doutora Gisele, para finalizarmos o nosso bloco, o tratamento exige uma equipe multidisciplinar? Sem dúvida. É muito importante salientar que não só médicos, como nutricionistas, psicólogos, precisam de uma assistência, né, dar uma assistência para essas crianças, e assim elas vão conseguir, abrangendo toda essa parte, né, psicológica, essa parte nutricional, uma parte até lúdica, né, que tem que fazer com a criança, um trabalho mais lúdico,
essas crianças vão conseguir atingir uma maturidade no sentido alimentar e no sentido de atividade física mesmo, né? De toda esse estilo de vida mais saudável. Para conseguir um bom resultado, tudo vale a pena. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.